Alô, amigos do Arena Esportiva, aquele abraço. O tema do programa vai ser o protocolo médico que a CBF impôs no Campeonato Brasileiro. Se acertou com os clubes, comissões técnicas e jogadores. Tudo se baseando nos protocolos da FIFA e da Confederação Sul-Americana, em função da pandemia do Covid-19. Mas tem clubes, tem membros de comissões técnicas e jogadores que não têm cumprido. E a CBF tem denunciado isso ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Para o assunto, nós temos as presenças do jornalista Luiz Ribeiro, da Super Rádio Tupi, e do médico, o doutor Silvio Provenzano. Luiz Ribeiro, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no Arena. Eu que agradeço, Rui. É um prazer participar do Arena e ao lado de um grande médico especialista, doutor Silvio Provenzano, e sempre contigo, Rui. Obrigado. Ok, Luiz. E também o doutor Silvio Provenzano, que foi presidente do CREMERGE, deixou recentemente a presidência do CREMERGE, mas segue aí na profissão e faz parte também do Comitê Médico aqui do Rio de Janeiro. Doutor Silvio, agradeço mais uma vez a sua presença para tratarmos de um tema que é muito preocupante no mundo inteiro. Na verdade, eu que te agradeço, Rui, poder participar desse programa ao lado do amigo Luiz Ribeiro, sempre exagerado nos elogios à minha pessoa. E falar de um assunto que está em voga, infelizmente, que é a questão da pandemia da Covid-19. E realmente não seguir protocolos, não seguir as chamadas regras de ouro, é colocar em risco não só a si mesmo, como os que estão próximos. Vamos falar um pouco sobre isso. Vamos lá. Bem, a Confederação Brasileira de Futebol, através da Diretoria de Competições, tem denunciado clubes, jogadores e membros de comissões técnicas que têm desrespeitado o protocolo que todos têm ciência. É um protocolo sobre a pandemia, de como cada atleta, cada membro da comissão técnica, cada clube deve proceder para minimizar o impacto da pandemia. No protocolo, vários itens existem ali. Dentre os itens, que os jogadores não se cumprimentem, que os jogadores utilizem máscara no banco de reservas, que evitem o contato. Enfim, façam todos aqueles protocolos que o mundo inteiro já conhece, que a ciência já pediu, e isso não tem acontecido. E o Departamento de Competições tem feito registros, tem denunciado ao tribunal, que tem punido também atletas. Eu vou começar primeiro com o Luiz Ribeiro na área jornalística e depois vou para a área da ciência com o doutor Silvio Provenzano. Ô Luiz, o protocolo foi feito pela FIFA, corroborado pela Conmebol, pela CBF e por todas as associações que são filiadas. Mas clubes, membros de comissões técnicas e jogadores não têm cumprido. E aí, como é que fica a situação? Olha, Rui, eu vejo da seguinte maneira: o futebol é um recorte da sociedade. Ali você vai encontrar jogadores de futebol de todos os níveis. Eu me refiro à questão intelectual, ou seja, a lucidez para esse momento que nós estamos passando. Dirigentes que, às vezes, se preocupam com outras questões e não no cumprimento daquilo que é determinado. E, a exemplo do que acontece com a sociedade, esse recorte do futebol também ignora o que a ciência fala. Os médicos, eles não têm o condão de obrigar ninguém a cumprir os protocolos, eles não têm esse poder. E dentro de uma estrutura do futebol, tem muita gente que, às vezes, não admite nem a opinião dos médicos. Eu não estou falando da pandemia, eu digo em relação a tirar jogador de uma partida, a alertar que aquele jogador vai sofrer uma contusão. Às vezes, esses profissionais são desrespeitados nessas opiniões, porque aí vale o interesse pelo título, tem interesse político, enfim. Nós que militamos há muito tempo no meio esportivo sabemos disso. Mas eu fico com a minha primeira parte. É um recorte da sociedade. E esse recorte, ele traça exatamente o que estamos enfrentando. Eu, por exemplo, como cidadão, gostaria de ouvir o doutor Silvio Provenzano. Eu não sei se eu estou enfrentando ainda a primeira onda ou se já está misturando com a segunda onda até agora. Imagina o jogador de futebol que não tem essas informações. Com certeza. Doutor Silvio Provenzano, o senhor é uma pessoa da ciência, estudiosa, porque o médico está sempre estudando. Afinal de contas, novas doenças aparecem e se tenta a cura com pesquisadores, cientistas. O que o Luiz Ribeiro colocou, vou fazer dele a pergunta que eu faço ao senhor.
Nós estamos ainda na primeira onda ou estamos caminhando para a segunda onda? Porque, segundo dados estatísticos do Infogripe e também da Fiocruz, pelo menos 9 capitais aqui do Brasil têm tido aumento do contágio do coronavírus. Eu prefiro responder que a gente está no meio das marolas. Deixa eu te explicar uma coisa. A Covid-19 ela é causada por um vírus, um novo vírus da família do coronavírus, que é o SARS-CoV-2, como ele foi chamado a partir de janeiro, no momento em que se reconheceu a sequência desse vírus ainda na China. E muito parecido com um vírus que causou uma verdadeira mortandade em 2002, que é o SARS-CoV. Daí ele ter sido chamado SARS-CoV-2. Quais são as características desse vírus? Como todo vírus RNA, ele tem a capacidade de promover mutações. E ele tem uma característica, ele tem uma alta contagiosidade. Ou seja, um ser humano tem a facilidade, pela proximidade, de passar, até pela fala, o vírus para outra pessoa. Se ao invés de nós não estarmos aqui à distância, estivéssemos falando na distância que eu estou do meu dispositivo para você, os perdigotos que eu elimino quando eu falo são aquelas gotículas, aqueles aerossóis. Eu, uma vez infectado, poderia estar passando esse vírus para você. E veja bem, a maior parte das infecções são provocadas por indivíduos que são totalmente assintomáticos. O que é isso? Ele pegou o SARS-CoV-2, não desenvolveu os sintomas gripais característicos da Covid-19, por uma série de razões, desde o status imunológico dele, a faixa etária, a ausência de comorbidades. No entanto, pessoas de risco, como eu, acima de 60 anos de idade, com comorbidades, obesidade, hipertensão, diabetes, doenças do sistema imunológico que provocam a imunossupressão, uso de drogas nos indivíduos que foram transplantados, HIV, enfim, uma série de condições pode fazer com que esses indivíduos portadores delas, ao serem infectados pelo SARS-CoV-2, venham a desenvolver a forma mais grave da doença, que acomete em torno de 20% de todos os infectados. Agora, veja bem, é uma questão percentual. Se eu tenho 1.000 pessoas infectadas, 20% de 1.000 são 200. 200 pessoas que vão desenvolver uma forma que vai requerer atenção médica. Desses aí, 50 vão precisar de CTI aproximadamente e provavelmente de 25 a 30 vão morrer. Agora, se passa com tanta facilidade, eu não estou falando em termos de 1.000, eu estou falando em termos de 1 milhão, 10 milhões. Olha a quantidade de pessoas que vão precisar de atenção médica e vão precisar de leitos de UTI, que não são tão disponíveis assim, e que podem, inclusive, apesar de todo o conhecimento que a medicina já tem a respeito da doença, evoluir para o óbito. Porque no início nós não sabíamos uma série de coisas, é óbvio, que hoje a gente sabe. A SARS-CoV-2, que provoca a Covid-19, é uma doença que evolui em 4 fases. Existe um estado de hipercoagulabilidade sanguínea, associado a um estado hiperinflamatório, que não se conhecia no passado, mas que hoje sabe-se muito bem que acontece na evolução, a fase 2A, fase 2B, evoluindo para a fase 3, onde vários órgãos, ao mesmo tempo, simultaneamente são afetados. E aí o indivíduo, praticamente de forma inexorável, vai evoluir para o óbito. Então, veja bem, de tudo que eu falei, o mais importante é um vírus que passa com muita facilidade. Daí porque foi estabelecido as regras de ouro, que é o distanciamento social. Nós, latinos, que gostamos tanto de proximidade, de carinho, de abraço, de afago, a gente tem que se manter orientalizado nesse momento, distante. A gente não pode se cumprimentar, porque através dos dedos das mãos eu posso passar um vírus que eventualmente eu tenha para a sua mão. Eu vou usar luva, bobagem, porque na luva também posso passar. O que eu tenho é que lavar frequentemente minhas mãos. Há uma oportunidade de ver uma torneira, água e sabão. Lave as mãos. Use a máscara. Sempre que você sair em público, mesmo mantendo-se 1,5 metros de distante do outro, use a máscara. É uma proteção física a mais que você se dá. Então, esses cuidados são as regras de ouro. Então, a gente vê nos jogos de futebol, que, como muito bem colocou o Luiz Ribeiro, que não é novidade, é um reflexo da nossa sociedade, as pessoas descumprindo. Ainda ontem, dia de votação aqui no Rio de Janeiro, nós tivemos pessoas votando sem usar máscara, pessoas votando tudo junto e misturado, o que é um absurdo, é um assinte às recomendações médicas que não são do Brasil, são do mundo inteiro.
Luiz Ribeiro, o Departamento de Competições da CBF está correto em denunciar clubes, jogadores, membros de comissões técnicas que estão desrespeitando o protocolo médico, como a utilização de máscara no banco de reservas, o não cumprimento entre os atletas, a não troca de camisas, enfim, tudo aquilo que o protocolo médico prevê está sendo desrespeitado. O Departamento de Competições está correto nestas denúncias? Está correto pelo seguinte: saiu há pouco uma pesquisa do IBOP sobre o interesse do povo brasileiro pelos esportes. A CBF, ela aparece em relação à segunda colocada, que é a CBV, que é a Confederação Brasileira de Vôlei, mas com uma distância muito grande. O que o IBOP mostrou, que nós já sabíamos, esse é o país do futebol. Então, se esse é o país do futebol, que mensagem que você está passando para quem está assistindo uma partida de futebol? Que a pessoa pode ficar sem máscara, e então você não abraça seus amigos e os jogadores pulam em cima do outro, que se abraçam o tempo todo, que o treinador não usa máscara e dá orientações do lado do atleta que vai falar, como o doutor Silvio destacou, o distanciamento que uma pessoa falando e ele fala ao ouvido do jogador. Eu vi numa partida recente que o Bandeirinha estava atuando de máscara, isso é uma mudança desse perfil. Então, os jogadores de futebol, eles são as grandes vitrines, segundo a pesquisa mostra. Todos têm interesse pelo jogo e você descumpre todas as regras e não há punição? Claro que tem punição. Eu acho que está vindo tarde demais, porque esse desrespeito não é de agora, Rui. Tem se acentuado. Só para fechar, tem gente que diz que o jovem está absolutamente isento. Ele também pega a Covid. Mas isso é um assunto para o doutor Silvio, porque muitos têm sequelas, não morrem. Eu não conheço nenhum jogador que morreu até agora, nenhum atleta, mas eu não sei se tem sequelas depois para enfrentar mais à frente, sair da alçada do doutor Silvio. Eu vou ficar aqui atento para ouvir. Mas acho, respondendo, tem que punir, sim. Estão dando um mau exemplo para a sociedade. Exatamente, Luiz. Doutor Silvio, antes de entrar nesse tema, o Santos com 11 jogadores infectados, o técnico Cuca, que estava numa semi-intensiva, foi para o quarto, já iniciou a fisioterapia, a gente já vai tratar desse tema. Isso que o Luiz Ribeiro colocou, o senhor como pessoa da ciência, médico, o jovem, ele fica assintomático, ele pode desenvolver algo lá na frente, porque a gente tem pessoas que ficam internadas, já foram reinfectadas, pessoas que passaram a ter problemas no coração, de audição, olfato, paladar. É um vírus altamente difícil para a ciência definir como a pessoa fica, doutor Silvio. Veja bem, as sequelas cardíacas que você mencionou, elas podem acontecer, inclusive, tardiamente. Por quê? Se a pessoa evolui para aquela fase inflamatória e o receptor que permite ao vírus entrar no organismo, ele se encontra abundantemente nos pulmões e no coração. É um receptor da enzima de conversão da angiotensina, chamado ACE. Esse receptor faz com que o vírus penetre no organismo. O coração é um órgão que chega a ser escolhido pelo vírus para provocar sequelas. Pode provocar arritmias, algumas delas, inclusive, fatais. Pode provocar insuficiência cardíaca, até um infarto agudo do miocárdio, isso na fase aguda. Mas existem sequelas que ocorrem até meses depois da Covid. O que a gente tem que entender é que é uma doença que, mesmo em crianças, que é um grupo de risco, que tem menor risco, porque pelo status imunológico tem menos risco, até em crianças você pode ter, e há relatos da chamada doença de Kawasaki, uma doença de natureza autoimune que parece que o gatilho é a presença do SARS-CoV-2 no organismo daquela criança. Então, a gente tem que ter todos os cuidados, inclusive com as crianças. Ninguém está absolutamente imune a esse vírus. O vírus ele se tornou endêmico, ou seja, ele está presente no nosso meio, no nosso entorno, ele não irá embora. Eventualmente, no momento em que tivermos uma vacina, quando a tivermos, a gente vai ter uma segurança um pouco maior, na medida que uma grande parte da população deve se imunizar. Mas não temos ainda essa vacina. Os estudos encontram-se em andamento em vários lugares do mundo. Ela não está disponibilizada. A gente não tem como dizer, olha, se vacine porque esse vírus é perigoso. Não temos como fazer isso. Na verdade, não há como fazer isso no momento. Então, o que a gente precisa entender é que o vírus
por ser um vírus endêmico, nos obriga a um comportamento que dificulte a possibilidade da gente se infectar por ele. Muito bem, doutor Silvio. Luiz Ribeiro, não é uma prática só no Brasil. É uma prática mundial e a gente lamenta isso. O ser humano é o único que tem esse dom de pensar, de saber aquilo que faz, de distinguir o certo e o errado. A Europa está vivendo um momento muito complicado, com lockdown, Espanha, França, Itália, em Portugal, medidas de emergência sendo adotadas, os Estados Unidos sendo o país do mundo que mais mortos, mais infectados tem, seguido aqui do nosso país, infelizmente, lamentavelmente. Se o ser humano pensa, se o ser humano tem noção daquilo que faz, se o ser humano sabe distinguir o certo e o errado, por que teima em fazer as coisas erradas? Por que teima em não cumprir aquilo que a ciência divulga, aquilo que a ciência estuda? Qual é a sua opinião? O porquê disso, Luiz? Rui, a minha resposta é sociológica. Nós estamos vivendo uma sociedade individualizada por conta das redes sociais. Então, a autoridade, seja qual a autoridade, mas vamos focar nos médicos. Não é que eles perderam a importância, mas não se ouve mais, porque a sociedade é individualizada. E num processo de fake news, de distribuição de negacionismo, de movimentos que querem negar o iluminismo. O iluminismo está em xeque, ou seja, a ciência. A ciência sempre foi... A partir do iluminismo, nós saímos da idade das trevas. Às vezes parece que nós estamos voltando. Porque antes, quando era coletivamente, você ouvia o médico, ouvia a autoridade, até religiosa, ouvia a autoridade do pai, da mãe. O princípio da autoridade, o debate era no sentido de respeitar os mais velhos e as autoridades. Os médicos hoje falam e há um grupo preparado, não aqui, mas nos Estados Unidos, na Europa, que através dessa sociedade individualizada, eu não estou criticando a tecnologia, ela é meio, eu estou falando do fim, está levando a esse movimento de um repassar para o outro, negando vacina. Nós estamos enfrentando problemas com vacina. Doutor Silvio, mais uma vez, é a autoridade aqui, pode falar da polio. Tem gente colocando as crianças em casa em risco por conta desse processo. Então, cabe a nós, que estamos convivendo nessa nova realidade, dessa sociedade cada vez mais, onde, através do smartphone, você toma suas decisões, ignora, às vezes, aqueles que têm competência para falar, repito, aqueles que têm autoridade, alertar para que não devemos dar um passo atrás e ignorar as redes sociais. Mas, como você falou, como consciência, nós devemos ter um mínimo de lucidez para tomar medidas acertadas, ouvindo a voz da experiência. E qual é a voz da experiência nesse momento e sempre? A ciência, aqui bem representada pelo Dr. Silvio. Com certeza. Daqui a um pouquinho, na segunda parte do Arena Esportiva, vamos continuar tratando deste tema coronavírus e o não cumprimento por parte de clubes, atletas e membros de comissões técnicas do protocolo médico da CBF, da FIFA e da Conmebol. Já já com Luiz Ribeiro e também com o Dr. Silvio Provenzano.